Caro amigo, cara amiga, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre pedagogia da infância, as diferentes dimensões humanas e os direitos da criança, e percebemos que a pedagogia da infância veio se constituindo como uma ciência específica sobre a fase da infância no mundo da criança, relacionando ao desenvolvimento humano e também aos próprios direitos subjetivos desses seres. No processo de construção da pedagogia da infância, nós vimos anteriormente que as entidades de assistência social apenas cuidavam, não se preocupavam com o educar, em sua maioria. Esses resquícios ainda perduram no nosso país e em outras partes do mundo também. Por essas instituições não terem esse cuidado, esse interesse ou esse objetivo de educar, tampouco se respeitava a diversidade do educando que ali frequentava. A criança era vista como um ser homogêneo, desprovido de culturas, não no sentido de inculta, mas tábula rasa. A criança não tinha direito à voz, à vez, e muito menos a ser respeitada em sua diversidade cultural, de gênero, étnico-racial, de pessoa com deficiência, de religião, de credo político e outros fatores que influenciam, de migração, por exemplo, a história humana e a sua composição social. Na perspectiva educacional, é preciso que a pedagogia da infância venha trazer esse debate, respeitar a diversidade cultural, enriquecendo o universo de conhecimentos. Para isso, a pedagogia da infância estuda estratégias educacionais que permitam a essa criança interagir com quem? Com o mundo, com o eu, com o outro, com nós. Portanto, que ela tenha experiência completa de usufruir da natureza, sentir o vento, brincar com água e areia, atividades que tornem relevantes, porque normalmente as crianças ficam em casa, muitas vezes confinadas, ou sem poder brincar na rua em alguns lugares do nosso país, e a maior parte do tempo as escolas ficam confinando a criança nos espaços restritos de pequenas salas de aula, mesmo tendo regulamentação que indica um certo espaço mínimo de circulação e de presença da criança na escola, na sala de aula. É preciso que o respeito à diversidade se traduza em algumas condições objetivas. Por exemplo, que a criança tenha desfrute do ar livre, que aprenda a conhecer o mundo e a natureza com a qual se relaciona, que compreendam as repercussões das ações humanas nesse mundo, especialmente a preservação do meio ambiente, o saneamento e o cuidado com o planeta na perspectiva da cidadania global, que sejam incentivadas em atitudes de preservação e respeito à biodiversidade, que vem em decorrência da percepção e da compreensão das ações humanas e seus impactos no clima, na natureza, na sobrevivência da espécie. E, sobretudo, difundir uma concepção de que o ser humano é parte da natureza e não o seu dono e senhor absoluto. Nós vivemos em comunhão, em intercâmbio com a natureza. Juntamente com o respeito à diversidade sociocultural, vem a importância da participação da comunidade de aprendizagem. O que é a comunidade de aprendizagem? Esse conceito ele vem da empresa, do mundo empresarial, comunidades de aprendizagem. Essa teoria organizacional, afirma que quando nós formamos um coletivo, esse coletivo ele é maior do que a soma das partes. Nós formamos uma comum unidade, uma comunidade. Esse coletivo, à medida em que ele vai se desenvolvendo, ele vai aprendendo também. A gente aprende a viver coletivamente. Na escola, nós temos uma comunidade de aprendizagem que é formada pelos profissionais de educação, pelas famílias, pelos educandos, e a partir disso, essa comunidade será o espaço de discussão e elaboração de diretrizes pedagógicas, considerando os avanços e o estado
atual de conhecimento da pedagogia da infância. Portanto, a participação dos professores, demais profissionais da educação, da comunidade é fundamental para que esses aspectos anteriormente tratados sejam considerados em toda a proposta político-pedagógica, em todas as interações que ocorram no ambiente escolar, formando então essa comunidade de aprendizagem. Isso é muito importante porque a criança, recuperando alguns conceitos, ela é um ser construído histórico e socialmente. O conceito de criança também foi construído histórica e socialmente. Para esse conceito é importante levar em conta a existência de desigualdades sociais e diversidades. Ou seja, estamos em um mundo desigual do ponto de vista de renda, de acesso ao trabalho, de usufruto das políticas públicas. Isso tudo é um mundo desigual e cada vez mais esse abismo entre ricos e pobres se amplia. Além das desigualdades, que é o ponto de vista material das relações socioeconômicas, nós temos a diversidade cultural, que é a nossa constituição em seres culturais diversos, conforme a nossa atuação no mundo. Em relação à criança, nós temos duas concepções divergentes, duas perspectivas. Na modernidade, que é o século XIX, XVIII, a criança é um sujeito unificado, reificado e essencializado, no centro do mundo, que pode ser tratado a parte de relacionamentos e contexto. Na modernidade, foi quando surgiu, pela primeira vez, disciplinas que tratavam a criança de forma isolada. Quer saber quais? A pediatria, cuida da parte médica da criança. A pedagogia, da questão educacional. A psicopedagogia, da relação psicológica. Então, essas ciências da infância isoladas são como que abstraindo a criança do seu universo relacional, da relação com os seres humanos, e trazendo para se tornar um objeto de estudo fragmentado. Portanto, se a criança precisasse de uma assistência social, ela ia ser encaminhada para o serviço social. Se ela precisasse de um psiquiatra infantil, para o serviço psiquiátrico. Se precisasse de cuidados médicos, para o pediatra, e atendimento educacional para os psicopedagogos. Veja como compartimentou essa criança e tornou ela pior que uma pizza recortada, com milhões de pedaços aqui, fragmentando a sua unidade. O que é um sujeito unificado? Crianças homogêneas, vistas como iguais, no sentido literal. Reificado. O que é reificado? Rei vem da palavra latina, significa coisa. Rei pública. Res pública vem do latim, significa coisa pública. A criança reificada é coisificada. Nada passa mais do que um mero objeto a ser tratado pelas ciências fragmentadas. Por isso, também a criança era, além de reificada, era essencializada. O que é essencializar uma pessoa? É afirmar que existe uma essência universal de criança que seria aplicada a cada cultura humana indistintamente. É o ser homogêneo. Portanto, a criança, na modernidade, é vista como esse ser único, unificado, reificado, essencializado. Com a pós-modernidade, ou seja, com o desenvolvimento das neurociências, da psicopedagogia, da biologia molecular, da biomedicina e outras ciências que estudam de forma mais holística o ser humano e sua história e cultura, na pós-modernidade a criança foi descentralizada. O que é descentralizar uma criança? Se antes a criança era essencializada, existia uma criança universal, modelo, na modernidade, na pós-modernidade, essa criança é descentralizada para que ela pudesse aqui ser tratada no seu contexto. Então, o contexto cultural, social e econômico
faz parte, é particular e próprio. Não existe algo como a criança e infância em geral. Um ser no estado essencial reificado, que espera lá para ser descoberto, definido, entendido, compreendido e valorizado. Não. Nós precisamos entender que essa criança são crianças, no plural, diversas, heterogêneas, ativas, capazes de aprender, capazes de ser no mundo, capazes de viver plenamente. Então, esse novo conceito traz aqui a importância de refletir no modo contextualizado. As várias concepções de crianças são construídas na história a partir de olhares nada neutros. Se eu penso uma criança inferiorizada, a sua educação vai ser compartimentada. Ela vai ser educada para ser uma pessoa subalterna. Não é isso? Se eu quero privilegiar crianças dominantes, da classe dominante, que recebam o melhor tratamento educacional, os melhores professores, melhores competências, então isso vem de uma visão que venha a fragmentar a criança em várias unidades, deixando a criança de baixa renda fora desse circuito do saber. O que é importante destacar? Esses saberes vêm sendo produzidos a partir de discursos dominantes, localizados nesse limite do projeto da modernidade, por nós incorporar sem maiores críticas. Muitas vezes a gente mesmo naturaliza a relação, dizendo que a criança ela é mesmo assim. Quantas vezes nós já dissemos isso para uma criança? Você é assim, não tem mais jeito, estou decepcionado com você. Quantas vezes a gente precisa olhar que nós incorporamos certos conceitos sobre criança que a gente não entra em crítica. Quando a gente incorpora esses conceitos, forma-se uma base, um paradigma, trazendo várias implicações, tanto no ponto de vista da teoria, como também no ponto de vista da prática. É por isso que a pedagogia da infância vem propor que essa criança, essa infância, essa adolescência sejam compreendidas de modo contextualizado. Vamos percorrer brevemente a concepção de criança e adolescente da ONU. A criança é todo ser humano com menos de 18 anos. Espera aí, mas criança não é só até 12? Na concepção da ONU, vai até 18. A não ser que no país membro diga o contrário. Por exemplo, a questão da maioridade penal. Se o país diz que a maioridade é aos 16, então tudo passa a ser computado na faixa etária dos acima dos 16 abaixo dos 16. No Brasil, é 18 anos. Se a lei disser que não, aí muda-se também essa concepção. Adolescente, dentro da fase da criança, é aquele ser que está entre 10 e 19. Ou seja, ele não completou 19, vai completar, então ele é um adolescente, mas está embutido no conceito de criança. Então, criança é um conceito mais amplo que incorpora também a adolescência para a ONU, conforme a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E no Estatuto da Criança no Brasil? Aí sim, aí vem aquilo que certamente você deve ter pensado. A criança é qualquer pessoa até os 12 anos incompletos. Então, completou 12 anos, já é tratado como adolescente e vai até os 18 com a idade da maioridade civil. Conforme o Estatuto da Criança e Adolescente, foi promulgado em 1989. O Estatuto diz que essas crianças são sujeitos de plenos direitos e pessoas em desenvolvimento, reproduzindo aquilo que a Constituição Federal já falava. Portanto, esse conceito de criança é um conceito histórico. Toda sociedade tem formas de pensar a criança, seus sistemas de classe de idade e também status do papel. Em algumas culturas, a criança entra no mundo adulto aos 12 anos, por exemplo. Vai variar conforme a cultura. Essa diferenciação. Portanto, tudo é construído de acordo com a especificidade de uma certa comunidade. Aqui tem algumas figuras da criança na Roma Antiga, na modernidade e na contemporaneidade. Olha só a diferença. Na contemporaneidade, a criança é apresentada mais com seu papel ativo. Mas o que é ser criança? Como que as crianças pensam, sentem
e vivem. Se a gente quer entender a criança no seu contexto, precisamos nos desvencilhar, superar visões preconceituosas e abordar essa realidade tentando entender aquilo que há. Então, esse aqui é um outro conceito importante. O ser e não o dever ser, o devir. O que é o ser? É a realidade como ela é. O que é o devir? É o potencial que ela vai se tornar. Muito da nossa educação está pautado naquilo que nós queremos e desejamos que a criança seja, que ela faça, de preferência que ela não nos conteste. A criança, como foi dito no Estatuto da Criança e Adolescente, ela é um ser em desenvolvimento. É um ser vivo, falante social, é um ser único, contextualizado, um ser de interações. É um ser com existência e características próprias e não é, como nós já mencionamos, aquele mini adulto em potência. Aí tem muitos pais e mães que vestem a criança de princesinha, o menino de príncipe, já reproduzido estereótipo adulto, quer que a criança, inclusive, tenha elementos sensuais. Então, tudo isso são práticas adultocêntricas. São práticas que não vão conduzir a um desenvolvimento pleno da criança. Portanto, é preciso entender que também os adolescentes que são crianças, na concepção da ONU, que criança, o adolescente nesse conceito da ONU, o que é a adolescência, então? É um período de transição entre a infância e a vida adulta. Quais são as características? Os impulsos, os hormônios estão à flor da pele e a criança então começa a se desenvolver física, mental, emocional, sexual e socialmente e começa também a se pautar, a se cobrar propósitos de objetivos relacionados à expectativa cultural da sociedade em que vive. Se a expectativa de desempenho e sucesso é muito alta, essa criança pode entrar em depressão. Se, por outro lado, essas expectativas forem baixas, a criança não irá prosseguir no seu desenvolvimento. Aí uma pergunta para a gente refletir. Se a criança e adolescente é sujeito em desenvolvimento, aquilo que acontece na infância é determinante no indivíduo? Por exemplo, se na infância eu fui violentado, abusado, desrespeitado, ou se eu fui amado, encorajado, empoderado, isso determina o meu ser adulto? Qual é o impacto no desenvolvimento humano desse sujeito em desenvolvimento? É importante entender que, conforme nós vivemos uma bela infância, uma bela adolescência, o nosso desenvolvimento será mais positivo ou menos positivo. Se estivermos em condições favoráveis, esse desenvolvimento será positivo. A psicanálise difundiu a importância da infância. Também deu ênfase ao desenvolvimento psicossexual, mostrando seduções, traumas e complexos em relação à sexualidade humana. E definiu a maturidade como o estágio final da relação genital, objeto de satisfação onde o sujeito se confunde com o eu. Então, se nós tínhamos um processo de diferenciação, que esse ser vem lá da barriga da mãe, ele sai e se desenvolve como sujeito pleno, na adolescência há uma confusão entre o sujeito e o eu na questão da sexualidade pelos complexos de Édipo. Então isso vem ao encontro de compreender melhor o desenvolvimento desse adolescente. Bom, esse processo de maturidade do organismo sofre a presença de um sujeito. Então esse sujeito subjetiva. O que é subjetiva? Eu tenho a realidade, o objeto e o sujeito. Bom, esse sujeito não está sozinho. Ele tem homem e mulher, por exemplo, aqui, e assim sucessivamente. Esse sujeito subjetivo. O que é subjetivar? É internalizar aquilo que acontece fora dele, fora de nós. Quando nós internalizamos, a gente ordena o desenvolvimento de modo dialético, demandando o amor, a experiência do desejo, e assim a humanidade vai se desenvolvendo como sociedade. Bom, então, se a infância é um processo de construção sócio-histórica, a criança e a adolescência, a infância e a adolescência enquanto conceitos,
foram fabricados, foram inventados. Felipe Arries, em História Social da Família e da Criança, mostra que a concepção de criança foi mudando conforme pontos de vista ideológicos, ou seja, para atender à justificativa da sociedade da época. A partir do século XVI, criou-se uma noção chamada sentimento de infância, que é a consciência progressiva da particularidade infantil que o diferencia do adulto. Então, o primeiro postulado dessa visão é que a criança não é um adulto em miniatura. A criança é um sujeito em desenvolvimento. Mas, nesse período da Idade Média, houve uma certa sacralização da infância. A ideia vem do pensamento judaico-cristão que diz que no paraíso nós tínhamos uma relação frutuosa, uma relação amigável. Essa imagem, na Idade Média, foi sacralizada. O que significa isso? Ela foi tornada santa, criando uma ideia de que a criança nasce sem pecados e comete pecados quando nasce. Então, o pecado original é quando a criança nasce. Mas a criança é um ser bom. Essa sacralização da infância remete a um período miticamente feliz, livre de obrigações e responsabilidades. Como se a criança não tivesse nenhuma obrigação e não tivesse a necessidade de sobreviver. Portanto, na Idade Média, essa criança era objeto de contemplação e agrado, herdeira dos anseios e satisfação dos adultos. Como é que isso se explica? Naqueles quadros, as pinturas, onde retrata a criança, retrata o menino Jesus de uma forma pura, santa. A criança é mais que isso. A criança é um conjunto de características intelectuais, comportamentais e emocionais que passaram a ser consideradas como inerentes à criança. Ou seja, a criança tem características intelectuais, comportamentais e emocionais, mas será que isso já nasce com ela? Ou é desenvolvido de uma forma não inerente? Essa é uma grande questão que vem perseguindo aí a pedagogia da infância. Como que era a visão sobre a criança na Idade Média? Falamos sobre isso. Adulto em miniatura, o homúnculo. Na sociedade agrária, a criança não tinha lugar particular. A criança comia, o resto caía da mesa dos seus pais. A criança recebia as batatas. Na época da fome, na Itália, a criança recebia o que sobrava da comida dos pais. Então a criança passava muita fome. Esse processo da Idade Média para a Idade Moderna, há uma transição, quando se socializa essa ideia de que o adulto tem um lugar e a criança também tem um lugar social, portanto começa-se a rever todo esse conceito. No capitalismo, o capitalismo tem outra imagem de criança. Se antes era sagrada e uma criança estática, para o capitalismo, a criança é mão de obra do amanhã. Mão de obra é o capitalismo do amanhã. Com o capitalismo, houve uma expansão muito forte do liberalismo econômico, que também teve impacto no liberalismo filosófico abstrato. Então, com o capitalismo, cada um pode construir seu lugar e destino. É o reino da liberdade e todos são iguais para fazer essa transição. O liberalismo coloca o indivíduo no centro da cena, com sua capacidade, saúde, moral, desenvolvimento, portanto, a sua infância. Esse individualismo moderno faz com que a infância comece a ser tratada como um objeto particular da ciência, objeto particular da ação da política pública, objeto particular das relações sociais, portanto, da educação. Há, nesse período, a emergência dos sentimentos de infância. Contemporâneo, a afirmação da família burguesa. O que é a família burguesa? É uma família onde tem laços íntimos unidos nesse conjunto chamado a família indissociável. Papai, mamãe, filhinho, irmãozinhos e, no máximo, a família extensa. A família comunidade de sobrevivência.
Na modernidade, nós temos a infância se articulando uma política de verdades, amparada pela autoridade do saber de seus porta-vozes. Bom, na modernidade, a criança é vista como um ser da verdade. O que se conhece sobre ela? É aquilo que traz na ciência a respeito da criança. Nesse contexto, a proposta educativa, que a criança precisa ser educada, começa a tomar fôlego. E a criança vai entrar na escola e a escola vai ser vista como continuidade do lar. Mas, nessa modernidade, formam-se adultos convenientes para o sistema, harmonizando a criança para preparar o adulto, a fim de moldá-los a uma burguesia em ascensão. Então, esse significante da educação faz aparecer o significante da criança, atrelando a criança à normatividade e à moralidade. Ou seja, no capitalismo, nós temos a criança dentro de um sistema de normas e dentro de uma moralidade do sistema capitalista que a faz com que não seja mais esse ser fragmentado, compartimentado, mas que venha a ser posteriormente afirmado como sujeito de direitos. Então, com isso, nós chegamos aqui a percorrer todo esse traçado da história da infância na pedagogia da infância e esperamos que isso tenha contribuído para alargar a sua visão sobre essa fase do desenvolvimento humano. Até o nosso próximo momento, um abraço, até lá.